Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor. Nós estamos aqui. Temos ouvido Deus. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós ouvimos a parte da leitura introdutória, onde nós lemos o capítulo 1 do livro de Josué. Essa passagem importante que todos nós conhecemos, e todos nós, em relação a Josué, todos nós conhecemos a chamada de Josué, que ele estava sempre ali acompanhando Moisés, onde Moisés praticamente estava, Josué estava junto, e ele é um guerreiro. Capítulo 17 de Êxodo, a gente vê ele ali aparecendo, e nós vemos Josué desempenhando assim um papel de suma importância ao lado de Moisés. E quando nós vemos o livro de Deuteronômio ali no capítulo 30, 31 e diante, nós encontramos Deus falando com Moisés para que ungisse Josué, que Josué seria o sucessor. No capítulo 11 a 13 de Números também, nós vemos Josué, parece um pouco de ciúme, que o Espírito do Senhor vem sobre 70 homens, 70 jovens, e eles profetizam, e ele vai aparecendo nesse cenário bíblico. Ele vai aparecendo ali até o dia em que Deus recolhe Moisés. O texto começa falando para Josué que Moisés havia morrido e agora a responsabilidade de conduzir o povo até o determinado local que Deus havia prometido e Deus iria cumprir, estava com ele. E ele, então, tem que tomar uma posição, ele tem que respirar, sacudir a poeira e seguir a trajetória. E Deus, então, amados, faz promessa a esse homem de Deus. Muito obrigado. Irmão Cadu está aí nos visitando e desempenhando o papel aí. Voltando aqui à palavra. Então Josué, ele está com uma responsabilidade de suma importância. Foi cantado aqui 2 hinos. Primeiro foi falado firme nas promessas de Jesus. Josué tinha que estar firme nas promessas na qual Deus estava fazendo ele. Depois foi cantado o hino, eu quero trabalhar para meu Senhor. Josué iria desenvolver esse trabalho para o Senhor. E se o Espírito Santo hoje perguntasse no nosso íntimo se nós temos a consciência de que Deus nos chamou, nos separou, nos comissionou para algo de suma importância. Se você tem no seu coração, se você pensa, ou você já sentiu alguma vez no seu leito, no seu quarto, caminhando, no ônibus, ou conversando com alguém, o Espírito Santo vai tocar-se em você, dizendo, olha, eu tenho um chamado para você, um chamado para que você faça algo para mim. E às vezes nós pensamos que o chamado para Deus nós estarmos no pedestal ou no auge. E aí nós somos chamados para Deus para isso. Mas muitas vezes Deus nos chama para fazer algo que para nós parece tão pequeno, mas para Deus é algo de suma importância. E nós temos que estar atentos ou sensíveis à voz do Espírito Santo falando em nossos corações. Estamos sensíveis ou sensibilidade espiritual ao ponto de podermos discernir
que Deus nos chamou para alguma coisa. A primeira chamada de Deus para o homem foi para ser salvo. Deus nos chamou para sermos salvos. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, bastante conhecido, ele faz essa chamada: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama, promete e realiza. Vinde a mim, todos, não alguns. Porque o homem, o ser humano, em sua própria natureza, ele já é problemático. Mas Jesus é o único que entende o ser humano, mesmo na sua debilidade. Quando ninguém entende, Jesus entende o ser humano. E ele lança esse convite. Quando nós nos sentimos fracos, Jesus entra com a sua voz. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois, no capítulo 4 de Mateus, Jesus vê os discípulos e ele fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Olha que chamada, que promessa. Vocês vão deixar de estar, vocês não vão abandonar a profissão, mas vocês vão ter um chamado diferente. Então, ele nos chama para a salvação, ele nos chama para fazer algo dentro do seu reino. Aqui, nós tiramos algumas lições da vida de Josué, do chamado de Josué, para a nossa vida. Porque, amados, todos nós que reconhecemos a Jesus como Salvador e confessamos a Ele com a nossa boca que Ele é o Senhor, a promessa de Romanos capítulo 10 é que somos salvos. Nós já fizemos isso. Mas Ele não parou com a sua chamada a isso. Ele tem algo a mais para nós. Cada irmão que vem aqui cantar um louvor, cada irmão que sobe aqui para falar alguma coisa, faz alguma coisa dentro do reino, ele está desenvolvendo, desempenhando um papel dentro do reino. Jesus fala no capítulo 10 de Mateus, se não me engano, ele vê uma coisa mínima que nós fazemos. Ele diz: aquele que dá um copo de água fria a um, na condição de profeta, olha só, receberá galardão de profeta. Então, o mínimo pequeno que a gente faz não passa em branco para Jesus. Ele diz que ele tem galardão para nos dar pelo que nós desempenhamos dentro do seu reino. Então, ele nos chama para estarmos ocupados dentro do seu reino. Aqui, ele diz para Josué, ele chama Josué, primeiro, a chamada para o serviço. Quando ele diz: Moisés, meu servo é morto. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra. Olha aqui, ele falando para ele, que eu dou aos filhos de Israel. Josué, você tem um serviço para fazer. Josué está ali sentindo a dor, vivendo uma dor que ele desenvolvia. Ele tem sensibilidade, ele tem emoção, ele tem sensibilidade, mas Deus entrou na vida dele e falou para ele: eu quero que você desempenhe o serviço para mim. Você tem que fazer isso para mim. Então Deus chama Josué primeiro, no versículo 2, para o serviço. Qual era esse serviço? De conduzir um povo. Mas Deus nos chama para outro serviço. E nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, porque dentro do reino de Deus
Ele nos dá condições espirituais. Ele capacita um com dons, ele capacita outro com os talentos. Para quê? Para nós desenvolvermos a nossa função no reino. Aleluia. Talvez você pense que você não tem nada para desenvolver no reino. Mas o Espírito Santo fala para você o que você deve fazer. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo, amados, dentro do reino de Deus, é Ele que nos direciona. Mesmo que nós temos todo o conhecimento natural do mundo, mas o Espírito Santo é que vai direcionar a nossa vida. Quando nós lemos Atos capítulo 13, a Bíblia nos fala que ali na igreja tinha homens dotados, mestres, profetas, homens dotados de conhecimento. Mas Deus naquele dia, Ele queria escolher alguém, como aqui hoje, Deus quer escolher, ou tem escolhido a nós para louvarmos, para adorarmos, para vir aqui interceder por alguém na sua casa, onde você estiver, para levantar a voz de oração e louvor, para testemunhar aquilo que Deus tem feito. E Deus ali então, no Atos capítulo 13, Ele falou: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Tinha profeta, tinha mestre, tinha pessoas instruídas. Mas Deus falou naquele dia: separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Se você imagine, dentro do reino de Deus, a importância e o valor que nós temos, ao ponto de Deus confiar nas nossas mãos o céu. E em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, nos fala que nós somos representantes do rei, nós somos embaixadores. Nós representamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no mundo tenebroso. E Deus nos confiou a palavra da reconciliação. E alguns questionam isso que eu vou falar, a controvérsia, que os anjos atentaram para isso. Hebreus está lá. Mas aí, irmão, nós não vamos entrar na questão teológica da coisa. Mas você imagine só, nós nós estamos levando a boa notícia, que é capaz de livrar uma alma que vá para o abismo. Deus nos confiou isso. Deus nos deu isso. E nós temos métodos para fazer isso. Nós temos métodos, Deus nos dá métodos, Deus nos dá inteligência. Louvor, adoração, pregação, estudo da palavra, escola dominical. Deus cria um processo para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E nós temos isso aqui, bem diante dos nossos olhos. 1 Pedro, 2 Pedro 3, 18. Antes, crescer. Crescer, irmão, é o verbo que está seguindo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que nós devemos estar preparados para que alguém pergunte a razão da esperança que há em vocês. Então Deus nos chamou. Josué foi chamado primeiro para o serviço. Josué estava lá, preso na sua dor emocional, no seu questionamento emocional. Talvez ele batia e perguntasse: por quê? E Deus, amado, eu estou falando Deus, porque a Bíblia diz nos Salmos que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó.
Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece você e eu, ou Deus nos conhece de dentro para fora. Nós julgamos as pessoas de fora para dentro, mas Deus não. Deus olha para o nosso íntimo. Aleluia! Laia Shuri Labacantarabachúrias. Labaxaia Labachúrias. Quando Samuel chega ali no capítulo 16 de 1 Samuel, ele chega para ungir um homem que Deus chamou para desempenhar uma função. E ele olha e fala: esse é o escolhido do Senhor. Quando ele vê um dos filhos de Jessé chegando, ele olha: esse é o escolhido. Mas Deus disse: Samuel, eu não sou como os homens, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aleluia. É por isso que Isaías faz uma crítica, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando nós olhamos aqui, primeiro Deus escolhe a Josué para o serviço e Deus mostrou-lhe claramente a sua tarefa, o serviço e a tarefa. O serviço é levar o povo e a tarefa era introduzi-lo na terra que Deus havia de dar a eles. Irmãos, pensemos juntos. Pensemos juntos. Para que Deus me chamou? Qual é a função que Deus quer que eu desempenhe? E outra coisa, se você tem um desejo de servir a Deus em alguma área, pode ter certeza que se você começar a buscar e pedir Ele, buscar e pedir, Deus vai abrir um caminho e vai criar situação para que você seja colocado lá onde você está pedindo. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, eu ainda não sei falar. Ele disse: eu vou botar as minhas palavras na sua boca. Meu irmão, Deus vai criar situação para você fazer aquilo que tanto você quer dentro do reino. A partir do momento em que nós nos dispormos a dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo te servir. Paulo escreve a Timóteo: aquele que almeja o episcopado, ele deseja grande obra. E Paulo vai dando caminho para que as pessoas desenvolvam aquilo que tanto deseja. Diz lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Josué, você tem um chamado. Josué, você tem uma tarefa. Deus lhe dá uma grande promessa. Irmãos, Deus sempre na sua palavra, tá? Deus nos dá promessa. No capítulo 6 de Hebreus nos diz que Ele não esquece da obra que nós fazemos. E Ele vai nos galardoar. Aqui, no versículo de número 3 e 4, nos diz o seguinte: todo lugar em que pisar, o quê? Pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Depois ele diz: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será vosso. Mas você sabe o que tinha que acontecer com Moisés? Com Josué? Será que se ele ficasse sentado ali? Tem gente que fala bem assim: ai, Deus tem uma grande obra na minha vida. Deus me prometeu o céu e a terra. Mas ele não vai em busca. Deus vai cumprir. Mas às vezes Deus quer que ele levanta e vai em busca. Deus quer que ele se movimente. Deus quer que ele se localiza. Porque Deus já tinha falado que iria dar a terra.
queria dar a promessa e ia se cumprir, mas era preciso, amados, se movimentar, se locomover. Levanta, olha o que Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto, fica aí se lamentando. Não, tome uma posição. Lá em Ezequiel, no capítulo 2, nos diz: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. E ele disse: então o Espírito entrou em mim e me colocou de pé. E Deus começou a falar: Josué, você tem que levantar daí. Tinha uma música que dizia assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, irmãos. Você tem que se levantar dessa poeira. Moisés é morto. Agora, segundo nós falamos, Deus mostrou-lhe claramente a sua tarefa. Terceiro, Deus lhe deu uma grande promessa: a terra aonde você colocar a planta do vosso pé. Não vai entrar tomando não, irmão. Deixa Deus entregar na sua mão. Deixa que Deus vai fazer, vai chegar na sua mão assim, ó. Mas você tem que estar na posição. Não estou falando no estilo de santidade. Você tem que estar na posição, mas crendo na promessa. Deus falou, Ele vai cumprir. Nós não podemos nem atrasar e nem adiantar a promessa de Deus. Deus fala para ele. Depois, no quarto ponto, Josué recebeu a confirmação da vitória. No versículo 5, olha o que Deus fala. Olha o que Deus diz: ninguém te sucederá diante de ti todos os dias da sua vida. É Deus falando para ele: ó, todos os dias da sua vida, ninguém vai conseguir te abalar. Olha o que Deus fala para ele voltar à expectativa. Lamentações fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente fica trazendo memória coisa do passado que já morreu, que não faz mais efeito na nossa vida, tá? A dor que não mais mexe com o nosso sentimento, porque Deus curou a ferida. Mas às vezes nós remoemos essa coisa e a nossa memória é ativada e nós começamos a resmungar em cima do que Deus já curou. Ele fala: olha, como eu fui com Moisés, assim, olha a afirmativa, assim serei contigo. Meu Deus. Aí eu penso, como ele foi com Moisés. Moisés passou pelo Mar Vermelho. Moisés venceu reinos. Moisés tirou água da rocha. Olamaia, xarabacanta, labachúrias. Biandalamaia, xurilabacanta, labachaias, silamaia, andaraias. Murilabachúria, lamaias, canta labachaias. E Deus está dizendo para ele: pensa bem, talvez você esteja vivendo uma dor emocional que ninguém consegue entender, mas existe um Deus que, como deu vitória a um homem, Ele vai também dar vitória a você. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, eu não vou desamparar você. Irmãos, Deus não desampara. Só tem uma oração na Bíblia de um homem que deu esse grito, mas foi por causa do pecado da humanidade. Quando Jesus grita lá: Deus meu, por que me desamparaste? É o único homem na história que faz essa oração para nós não fazermos ela, porque Ele está conosco todos os dias. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Imagine, irmãos, nós somos seres humanos frágeis, nós somos fracos, e quando nós queremos ser fortes,
vem situações nas nossas vidas para mostrar que nós não somos nada. Mas quando nós olhamos para Deus e que Ele está do nosso lado, nós somos mais que vencedores. Nós temos a vitória em Cristo. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no final dos versículos: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Não te desampararei. Agora ele vai dizer para ele, finalizando, e é coisa que tem que acontecer com a gente. Nós temos que extrair lições da vida desses personagens. Olha o que Deus diz para ele: esforça-te. Às vezes, irmão, o que está faltando na nossa vida é um pouco de esforço. No capítulo 9, quando Jesus cura o cego, Jesus faz com a saliva louca, unta os olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquele homem teria que se esforçar para ir ao lugar determinado que Jesus havia falado. E quando esse homem se esforça um pouco mais para ir aonde Jesus determinou, ele fala: eu fui, lavei e voltei vendo. Eu voltei enxergando. O meu esforço me levou aonde Deus havia determinado. Então ele diz o que? Esforça e tem bom ânimo. Esforçar e ter coragem. Tem bom ânimo. A gente tem vezes que acorda bem assim: hoje eu tomei uma injeção de bom ânimo. Estou forte. Então esforça e tem bom ânimo. Porque olha aqui, você farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, irmão, Deus tem bênçãos para nós. Todos nós aqui, essa mensagem aqui, eu queria que nós víssemos ela não como para o líder, mas para todos nós que servimos a Deus. Que estamos na presença de Deus, aqueles que ainda não estão. Deus em Cristo Jesus nos dá oportunidade para que nós pudéssemos lembrar que Deus é aquele que nos dá força para vencer o obstáculo. Deus é aquele que cura e que nos protege e que está conosco todos os dias. E nesta noite eu quero agradecer a oportunidade. Volta a palavra para a irmã Valéria. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém? Tá bom. Amém. Glória a Deus. Só para 12 minutos, porque senão eu vou apanhar hoje, tá? Glória a Deus. Eu queria oportunidade.